O tema da minha mensagem de hoje é o seguinte: o segredo da mente blindada. O segredo da mente blindada, segundo a palavra de Deus, segundo a sabedoria de Deus, certo? É preciso, gente, a gente proteger a nossa mente. Essa que é a grande realidade, certo? Como é que eu posso, pastor, blindar a minha mente? Você pode blindar através da palavra de Deus, certo? E é exatamente isso que nós vamos conversar hoje, porque nós estamos vivendo em um mundo que é cheio de distrações, né? Um mundo que realmente, muitas vezes, a gente se deixa levar pelas circunstâncias da vida, pelas adversidades da vida. E apesar de a gente crer, apesar de a gente acreditar que Deus pode fazer todas as coisas, às vezes nós passamos por um momento de dúvida, um momento de incertezas e muitas vezes até de murmuração. Exatamente, né? Muitas pessoas, certo, diante de determinadas situações, ele acaba murmurando. O que é a murmuração? É uma queixa contra Deus. Outros têm uma dúvida, né? Outros chegam ao ponto, que é o pior de todos, que é a incredulidade, ou seja, deixar de acreditar, deixar de crer. E uma das grandes realidades da vida é que o nosso maior campo de batalha é na nossa mente, né? É na mente que nós tomamos as decisões. É na mente que passa todo o processo de pensamentos, né? E através dos pensamentos que são gerados, nós passamos a ter um sentimento. E esses sentimentos, uma vez gerado, vai se tornar em uma ação na nossa vida, né? E aí vem o comportamento. Seja qual for essa ação, seja boa ou seja ruim, geralmente passa pelo processo de pensamento. Isso quando alguém para pensar, porque tem pessoas também que ele não pensa, ele simplesmente reage, é o que nós chamamos uma reação segundo ao impulso, né? É uma pessoa que age pelo impulso, reage pelo impulso, e isso também não é bom, isso também não é bom. Porque muitas vezes algumas decisões, certo, que são tomadas no momento pelo impulso, traz consequências danosas, certo? E muitas vezes chega até ao ponto da pessoa dizer que se arrepende de ter tomado uma decisão, se arrepende de ter agido daquela forma, de ter falado aquela palavra, sabe, gente? Então são coisas que nós precisamos, sabe, trabalhar muito a nossa mente, muito a nossa mente. Eu sempre falo isso, eu não me canso de repetir, certo? Como diz o apóstolo Paulo, né? Eu não me canso de repetir as mesmas coisas, porque isso, certo, serve de edificação para vós, né? Então eu sempre falo, tem muita gente que é forte na oração, certo? Até lê a palavra de Deus, mas nas emoções, misericórdia, né? E aí a pessoa é atacada, certo, na sua natureza carnal e nas suas emoções, e as respostas são muito negativas, né? São muito negativas. E é por isso que nós precisamos, gente, ter uma mente blindada. E a palavra de Deus está cheia, mas cheia de texto, né? Que fala sobre mente. Tem lá no livro de Efésios que fala do capacete da salvação, certo? Tem no livro de Coríntios que fala sobre a mente de Cristo, e assim vai, gente, né? A palavra do Senhor, certo? Ela está cheia de recomendações para a gente realmente ter uma mente blindada, uma mente protegida, né? E aí eu tenho que falar para você uma coisa, certo? Isso que eu vou falar é científico. O que eu vou falar agora é científico. Você sabia que o cérebro ele tem preguiça? O cérebro ele tem preguiça. Grava isso que eu vou te falar. O cérebro ele é um órgão e a gente tem que treinar ele. Assim como uma pessoa vai para a academia e treina os músculos do corpo, assim o cérebro ele precisa de treinamento. Você sabia disso? Exatamente. E aí, como é que a gente, quando a gente traz isso para o contexto espiritual, como é que eu posso ter uma mente blindada? Como é que eu posso ter uma mente fortalecida? Como é que eu posso vencer os maus pensamentos? Como é que eu posso vencer os pensamentos nocivos? Como é que eu posso vencer o desânimo? Chega o desânimo na minha vida, e o que eu
posso fazer para superar o desânimo? Como é que eu posso ter resiliência, ou seja, a capacidade de suportar, de vencer na vida, sem perder a essência? Como é que eu posso vencer a frieza espiritual, a mornidão espiritual? Gente, isso começa aqui, ó. Tudo começa na sua mente. Então o que você tem que fazer? Você tem que treinar a sua mente. Você tem que treinar o seu cérebro. Você tem que exercitar o seu cérebro. É exatamente isso. Parece que não tem, parece que não tem muita conexão, mas tem muita conexão, certo? E você precisa entender isso, certo? Você precisa, porque tem muita gente que diz assim: é porque o diabo joga seta, o diabo lança dardo, ele faz tudo isso mesmo. Mas para quem tem uma mente desprotegida, para quem tem uma mente que não é exercitada, exatamente, para quem tem uma mente que está vazia. Você está entendendo o que eu estou explicando? Se a tua mente está vazia, lógico, qualquer seta vai atingir, meu irmão. Qualquer seta vai te atingir. Se a tua mente está vazia, qualquer dardo vai ser fatal na tua cabeça. Não tem para onde correr. Não tá exercitando. Está vazio. Não tem proteção? Lógico que vai sofrer um dano. Não tem para onde correr. Então, existe sim os ataques espirituais. Existe sim as setas que são lançadas, mas eu vou ter que falar que eu vejo muito isso, que as pessoas também não têm responsabilidade nenhuma, não têm esforço nenhum para proteger a sua mente. Não tem esforço nenhum para proteger a sua mente. É isso mesmo, as pessoas querem que Deus faça tudo por ela, mas ela também não faz a sua parte, aí fica difícil. Você tem que fazer a sua parte. Você tem que fazer a sua parte. Se você quer ter uma mente blindada, não é assim não, gente, de uma obra do acaso, né? Não é assim com facilidade. Você tem que fazer alguma coisa. Você tem que exercitar a sua mente. Você tem que proteger a sua mente. Você tem que se revestir, certo, das armaduras de Deus. E aí, se eu for falar, gente, eu vou falar um monte de coisa aqui em relação a isso. Mas hoje eu quero trazer para você, certo, algumas chaves que eu considero de extrema importância. De extrema importância. Certo? Eu vejo muita fragilidade na vida das pessoas, infelizmente. Eu vejo muita fragilidade, certo? Por quê? Porque a pessoa não busca. Gente, como é que tu vai se tornar forte se você não faz a tua parte, se você não exercita a sua mente, se você não treina a sua mente, se você não se alimenta? Não tem como, gente. Certo? Não existe passo de mágica. Aí é o tempo todo, sabe, se arrastando na fé, é o tempo todo murmurando, é o tempo todo, certo? Com complexo de inferioridade, com vitimismo, é o tempo todo, sabe, gente? Tu tem que ser mais forte. Tu tem que ser mais forte. Como é que eu posso fazer isso, pastor? Como é que eu posso ter uma mente blindada? Essa é a parte interessante, né? Gente, eu falo isso, certo? Não é só porque, lógico, eu tenho muitas pessoas aqui que estão conectadas agora comigo, que vocês são minhas ovelhas, são da minha igreja e tal. Mas não é só isso, gente. Eu tenho pessoas na faculdade, eu tenho pessoas que eu converso, eu tenho clientes. Gente, eu converso com tanta gente que são evangélicos também. Eu vejo assim, sabe? Eu fico abismado. Sério, eu fico abismado. Não é que a gente não sofre também, não é que a gente não passa luta. Eu também passo luta, eu também passo prova, certo? Mas tudo depende como está aqui a tua mente. A tua mente é tudo, gente, certo? E a gente tem que blindar essa mente. Nós temos que ser forte nisso. E eu quero trazer aqui algumas chaves, né? Não tem nada de segredo aqui não, certo? Nossa, que chave é essa? Calma, é uma chave que você conhece, tá? Então eu vou trazer aqui algumas para você bem rápido, tá bom? Vamos lá, pastor, quais são essas chaves então para mim tornar uma mente mais forte, uma mente blindada? É o seguinte: primeiro, gente, alimente a sua mente com a palavra de Deus. Não tem pra onde correr. Foi o que eu falei, não tem nada de segredo. É preciso alimentar a sua mente com a palavra de Deus. Gente, tem um texto no livro de Josué, capítulo 1, versículo 8, eu acho muito interessante. Olha o que diz esse texto. Foi o Senhor Deus que disse para Josué. Preste atenção que Deus disse, hein? Presta atenção que Deus disse. Deus diz assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Já está dizendo, não aparta de ti o livro desta lei. Tem gente que lê a Bíblia só quando vai para a igreja, aí fica difícil. Medita nele dia e noite. Medita, não é só ler, é meditar. Para que tenhas cuidado, olha só, tenha o cuidado de fazer conforme tudo que nele está escrito. Você está entendendo? Então veja, Deus está dizendo, olha, não aparta de ti o livro da lei, tem que estar com ele o tempo todo.
Segundo, você tem que meditar nele de dia e de noite. Você tem que tirar um tempo da tua vida para te ler, Josué. Tu tem que meditar, Josué, no que eu escrevi, no que eu deixei aqui escrito. Tu tem que meditar, Josué. E o que mais ele está falando? Para que você tenha um cuidado de fazer, de executar, de cumprir, conforme tudo que nele está escrito. É no versículo 9 que eu não coloquei, mas o texto diz, para que tu seja bem sucedido em tudo que tu for fazer. Você está entendendo, gente? Então como é que eu vou blindar a minha mente? Através da palavra. Através da palavra, eu tenho que ler a palavra, eu tenho que meditar na palavra. Mente vazia, passa o dia todo vendo a vida dos outros no Facebook, no Instagram, no TikTok, no isso. Eu quero saber da Bíblia. Você leu a Bíblia? É isso que você tem que ver. Você está lendo a Bíblia, você tira 1 hora para ler a Bíblia, já que passa 1 hora nas redes sociais, passa 1 hora lendo a Bíblia. Então assim, gente, é um peso um peso e 2 medidas, né? 2 pesos e 2 medidas. A gente quer uma coisa que a gente não planta, a gente quer uma coisa que a gente não faz, a gente quer uma mente blindada que a gente não busca. Então fica difícil. Fica muito difícil assim. Você está entendendo? Então, é por isso que eu falo, qualquer seta atinge. Qualquer coisa está triste, qualquer coisa quer desistir da igreja, já não quer ir mais, já não sei o que, e ninguém gosta de mim, Deus não me escuta mais. Como é que Deus vai te escutar se tu fala somente 1 vez por mês com Ele? Se tu nem lê a Bíblia, a palavra dele, como é que Deus vai... Sabe? Não funciona, gente. Não funciona, certo? A gente quer resultado, mas sem plantar. A gente quer resultado sem buscar, sem meditar. É preciso você voltar, certo? Para a origem, para meditar na palavra do Senhor. E isso vai fazer a diferença na sua vida. Olha que a Bíblia nos mostra exemplo de Davi. Davi é um salmista, né? Davi um salmista, um cantor, um adorador do Senhor, certo? Que ele meditava na lei do Senhor, certo? Tanto que ele descreve a palavra de Deus como sendo o quê? O seu escudo, como sendo o quê? Aquele que alimentava a sua vida. E ele traz nos salmos que ele escreveu profundas reflexões acerca da palavra de Deus. Então a gente tem que ler a palavra, certo? Deixa eu te perguntar uma coisa que é muito interessante. Você leu a Bíblia hoje? Exatamente. Você leu a Bíblia hoje? Olha só, né? Então é isso que eu estou falando, gente. É isso que eu estou falando, certo? Não tem passo de mágica, gente. Mente blindada é mente exercitada. Vou repetir para você entender. Mente blindada é mente exercitada. Não tem esse negócio, blinda minha mente, Senhor. Não tem, não. Para, que isso aí é besteira. Mente blindada é mente exercitada. Grava isso que eu estou te explicando, certo? Eu não gosto de ficar espiritualizando as coisas. Tem gente que espiritualiza muito. Para mim não funciona isso. Para mim funciona é o que a gente faz todo dia. O que realmente a gente coloca como regra na nossa vida, como um hábito na nossa vida. Isso vai fazer diferença. Então, mente blindada é mente exercitada. É mente que lê todos os dias e que medita na palavra do Senhor, tá bom? Vamos lá, a segunda chave que eu quero deixar bem rápido aqui para você, porque essa chave também é muito interessante. Pastor, como é que eu posso blindar a minha mente? Mantenha o foco nas coisas do alto. Mantenha o foco, gente, exatamente. Mantenha o foco nas coisas do alto. Exatamente, gente, eu fico olhando, como é que... Vamos lá, eu sempre falo, né, as pessoas que são mais perto de mim e que me conhecem, eu sempre falo, gente, para de ficar vendo notícia ruim. Tu fica enchendo a tua cabeça de coisa ruim, de notícia de desgraça, não sei de que. Gente, foca nas coisas do alto. Foca nas coisas do alto. Foca na tua família, foca no bem-estar. Foca naquilo que te traz, certo? Que agrega valor na sua vida, que traz valores espirituais. Tem que focar naquilo que é bom, gente, porque a mídia só vende desgraça. Todo mundo sabe, gente, o jornal só vende desgraça, que é o que vende. É desgraça, é morte, é assassinato, é não sei o que. Gente, foca naquilo que é do alto. Foca naquilo que é bom. Eu acho interessante, olha o que diz em Colossenses capítulo 3, versículo 2. Pensai nas coisas que são do alto, nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. O texto é claro, nós precisamos estar focados nas coisas que são do alto, nas coisas que são de cima. Uma mente blindada, ela sempre está focada nas coisas de Deus.
Você vê isso na linguagem das pessoas. Quando você conversa com uma pessoa que ela tem foco nas coisas de Deus, é interessante. Tudo que ela vai conversar, ela fala de Deus. A gente sente, né, pastora Grace? A gente sente a presença de Deus quando a pessoa fala. Porque ela está focada nas coisas do alto. Ela tem tanta intimidade com Deus que a gente vê que ela tem algo de Deus para passar para a gente. Pode estar passando uma luta, mas a gente sente que ela tem fé. Exatamente, pastora. Tem esperança. Ela tá na luta, tá na prova, tá chorando, tá na misericórdia. Mas ela ainda tem condição espiritual para passar a fé para nós, para passar essa comunhão, essa intimidade com Deus. Gente, tem que focar nas coisas do alto. Quanto tempo tu fica durante o dia, tu fala alguma coisa de Deus, você se expressa alguma coisa de Deus, você está sendo esse mensageiro, essa luz. Gente, isso é importante. Focar nas coisas que são do alto, certo? Isso significa o quê? Desviar os pensamentos das preocupações temporárias, colocar nas promessas de Deus, certo? Isso vai fazer com que você vença o medo, você vença a ansiedade, você vença o materialismo. Gente, eu fico observando, certo? A pessoa só pensa nas coisas materiais. Cuidado com isso, você está se tornando uma pessoa materialista, certo? Você se esquece das coisas espirituais. E a Bíblia é muito clara, gente, que a gente tem que acumular tesouro no céu, aonde a traça e a ferrugem não consomem, gente. E aí eu vejo essa loucura, essa corrida louca, doida, somente pelas coisas materiais, deixando pessoas ansiosas, deixando pessoas depressivas e com estresse. Com estresse, pessoas estressadas. Sabe o que significa estresse? Sobrecarga. De tanto pensar nas... Sabe? E cadê as coisas de Deus? Cadê as coisas de Deus? A pessoa já se acorda numa loucura, não lê Bíblia, não ora, não tem nada. Gente, é uma loucura isso. É uma loucura. E a pessoa vai vivendo assim de qualquer jeito. Não funciona. Como é que tu vai ter uma mente blindada desse jeito? Não tem como, meu irmão. Entendeu por quê? Porque você tem que focar nas coisas que são de Deus. E isso vai trazer resultado diferente para a sua vida. Foi Jesus que disse, meu amado irmão. Não sou eu que estou dizendo, não. Sabe o que Jesus disse? Você se lembra que Jesus disse? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Aí hoje está sendo o contrário. Hoje a gente busca primeiro as nossas coisas e quando dá, é que eu vou buscar as coisas de Deus. Aí fica difícil. Fica muito difícil. Jesus disse uma coisa, a gente faz outra. Jesus diz buscar primeiro o reino. A gente quer primeiro buscar nossas coisas. Então uma mente blindada, gente, pensa diferente. Age diferente, sente diferente, prioridade diferente, valores diferentes, escala de valor diferente. É diferente. Por quê? Porque ele está na palavra. Por quê? Porque ele tem foco em Deus. Gente, isso é muito interessante. A Bíblia nos mostra o exemplo do apóstolo Paulo, que mesmo enfrentando, gente, perseguições, mesmo enfrentando dificuldade, ele nos ensina a importância de focar nas coisas que são do céu, nas coisas que são de Deus. A mente do apóstolo Paulo estava em Cristo. E essa mente que estava em Cristo lhe capacitou para enfrentar adversidades com muita fé e com muita confiança em Deus. Olha que coisa interessante, gente. Olha que coisa interessante. Isso é muito importante para nós. Nesse dia, tomar como exemplo aqui. Olha que coisa interessante. Isso é muito importante. A gente não pode desfocar a nossa mente de Deus. Pastora, me dê aqui esse cabo, por favor. Que a gente vai ter que ligar aqui. Só um pouquinho, queridos. Que meu celular aqui tá descarregando. Tem um negocinho branco, pastora? Veio para mim, por favor, que é pra gente ligar aqui. Eu não posso desligar essa lâmpada. Ok. Só um pouquinho, queridos. É ao vivo, não tem nada editado, é assim mesmo. Vamos lá. Só um pouquinho. Descarregou aqui. Ok. O que vai carregar? Ok, vai carregar agora. Então, gente, isso é um dado que a gente precisa entender
certo? Do apóstolo Paulo, como eu estou falando. Uma pessoa, certo, que estava com a sua mente focada em Deus. Isso vai fazer a diferença na nossa vida. Eu vou deixar a última, certo? A última já, para a gente fechar aqui hoje essa palavra, né? Que Deus está falando aqui com a gente. Vamos lá, pastor. Segunda chave para mim ter uma mente blindada. Gente, proteja seus pensamentos com oração. Exatamente, proteja. A Bíblia diz lá em Filipenses capítulo 4 e o versículo 6, diz assim: não andeis ansiosos, olha só, por coisa alguma. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus. Olha só, pela oração, com ações de graça, com oração e súplica, com ações de graça. Então veja, como é que eu posso ter uma mente blindada? Quando eu entendo que eu preciso proteger os meus pensamentos. Como é que eu vou proteger os meus pensamentos? Através da palavra. Como é que eu vou proteger os meus pensamentos? Através do foco. Como é que eu vou proteger os meus pensamentos? Através da oração. Então veja que são coisas que parecem simples, só que a gente não faz o simples. São coisas que são básicas, mas só que a gente não está fazendo o básico. Então se a gente não faz o simples ou chamado básico, como a gente vai para níveis maiores? Você está entendendo? É por isso que o apóstolo Paulo está dizendo, a gente não pode andar ansioso. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Então, uma mente ansiosa, certo? Ela fica uma mente cansada. Ela fica uma mente perturbada, certo? Uma mente sem direção, uma mente sem força, sem sabedoria. E o apóstolo está dizendo, não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, sejam em tudo conhecida diante de Deus os vossos pedidos, as vossas queixas. E como é que vai ser conhecido diante de Deus? Através da oração, através da súplica. Então veja o poder terapêutico que tem a oração. Vou repetir para você entender. Veja o poder terapêutico que tem a oração. Sabe o que eu quero dizer com isso? É que às vezes a gente fala para Deus e o mundo. Quando eu falo assim, Deus e o mundo, eu falo para todo mundo. Mas fala com Deus? Está falando com Deus? Certo? Você fala para o Senhor, sabe, gente? A gente tem que ter esse momento de intimidade, de comunhão e de conversar com Deus diariamente. Porque é isso que vai blindar a nossa mente. É isso que o Senhor vai se manifestar através da sua palavra, através da sua voz, falando no nosso íntimo, no nosso coração. E isso vai nos fortalecer, isso vai nos ajudar, isso vai nos tornar uma pessoa mais forte em Deus. A gente vê isso através do exemplo bíblico, através de Daniel. Daniel era um homem que orava 3 vezes ao dia. Era um homem que realmente tinha uma vida íntegra, uma vida de intimidade, uma vida comprometida com a oração. E a Bíblia nos mostra que através dessa vida íntima, através dessa vida de comunhão, através dessa vida de oração, a sua mente era uma mente blindada, gente. Era uma mente blindada. Nada impedia de Daniel orar. Nada impedia de Daniel prosseguir. Nada impedia de Daniel permanecer firme. A gente vê a vida de Jó, uma mente blindada. A gente vê a vida de Paulo, uma mente blindada. A gente vê a vida de Elias, a vida de Eliseu, a vida de Abraão. Gente, eram pessoas que eles estavam debaixo de provações, mas ele tinha uma fé, ele tinha uma esperança, eles eram constantes. Certo? Eles eram perseverantes, eles eram, certo? Eles tinham seus erros, assim como a gente tem, mas eles não abriam mão da sua fé, da sua confiança, certo? De buscar no Senhor o refúgio, de buscar em Deus, certo? A solução dos seus problemas, das suas causas. Eles eram pessoas que buscavam o Senhor, que oravam o Senhor, que tinham seus momentos com Deus, certo? A oração, gente, faz parte, não é a parte de uma vida espiritual. Eu não consigo entender, e eu nunca vou entender um cristão que diz que é cristão, que não lê a sua Bíblia e não ora. Não tem como, meu irmão, não tem como. É preciso orar, que seja no seu quarto, que seja dentro do teu carro, que seja indo para o teu trabalho, gente,
tem que ter um momento de oração na sua vida. Para você, ter uma mente blindada, senão não vai. Não vai, não tem como. E eu te falo, e é tão importante isso, gente, que o próprio Jesus é o maior exemplo de oração. Tu já imaginou Jesus orando? Jesus orava, gente, e aí o crente não quer orar. O crente quer ser melhor que Jesus. Eu não consigo entender um negócio desse. Não tem como, meu irmão. Mas se o próprio Jesus, que é Jesus, orava, imagine a gente. Você está entendendo? Então nós temos que ter oração, nós temos que ter momento de palavra, nós temos que ter momento com Deus, para que a gente tenha uma mente, blindada em Deus, uma mente protegida pelo Senhor. Você vai ser mais forte, a sua mente realmente vai ser como um capacete, né? Um capacete, como diz a palavra lá no livro de Efésios, o capacete da salvação, ou seja, uma mente santa, uma mente protegida, porque o diabo vai jogar seta, o diabo vai jogar dardos, vai vir um mau pensamento, vai vir a angústia, vai vir a tristeza. Eu quero chutar o pau da barraca, eu quero acabar com esse casamento, chega, eu não aguento mais, chega, eu não sei mais o que eu faço, esse filho que está na droga, essa filha que está no mundo, e tal, aí vai, essa doença, parece que cada dia vai aparecendo mais doença na minha vida, e vai, eu não sei se eu vou, sabe, gente, e vai uma coisa atrás da outra, aí escuta a notícia ruim, aí alguém chega e fala alguma coisa, aí chega uma notícia de desgraça, de derrota, de fracasso, e as contas aumentando, e se você, não tiver uma mente forte, você não suporta. Você não suporta. Você tem que ter uma mente forte. E essa mente forte é através da palavra de Deus, através de um foco constante. De um foco constante. Grava isso que eu estou te explicando. Um foco constante. Por quê? Porque no meio dessa jornada vai vir os atalhos tentando desfocar você do propósito. Então é foco constante. É foco constante. Quando você sentiu desânimo, eu estou sem vontade de orar, eu estou sem vontade. É foco constante. É foco constante. É disciplina. Disciplina. Tem que ter disciplina. O que é a disciplina? É fazer quando eu não quero. Isso é disciplina. Uma pessoa disciplinada, ele faz, mesmo não querendo fazer. Mas ele faz. Porque isso é disciplina. Porque lembra, quando eu comecei eu disse, o cérebro tem preguiça. E aí às vezes a pessoa fala, não, é o capeta, pastor, é o diabo que está... Não, é preguiça, é preguiça, não tem nada a ver. Tem coisa que a pessoa joga pro diabo, o diabo acha que fala, pô, tudo sou eu, é sério, tudo sou eu? Não, meu irmão, é preguiça, a pessoa tem preguiça, o cérebro tem preguiça, ele não quer trabalhar, ele não quer ler, ele não quer informação, ele quer coisas fáceis, ele quer entretenimento. Mas nada das coisas consolidadas, nada daquilo que agrega valor para a sua vida espiritual. Por isso que eu estou falando, a segunda chave é foco constante. Você está entendendo? E aí sim, vem uma outra chave espiritual no sentido de oração. Então veja, são coisas que você precisa entender. Então veja que eu estou colocando 2 pontos, e eu estou fechando a mensagem com você agora. 2 pontos, espiritual e conhecimento. Certo? Que é o espiritual e conhecimento. Espiritual e ciência. Espiritual e ciência. A mente, uma vez, não é blindada porque não é exercitada. Mente que não é exercitada, não tem como ser blindada. E aí tudo é mais fácil dizer que é o diabo. Nem sempre. É que você não lê, que você não tem dedicação, você não tem disciplina, então fica difícil. Não tem como. Qualquer seta vai cair no chão. Qualquer dardo é fatal. Tá entendendo? Então, busque a presença do Senhor, porque só assim você terá uma mente blindada em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Receba essa palavra de Deus para a sua vida. Receba essa palavra como um alerta de Deus na sua vida e coloque em prática. Faça isso a partir de hoje, a partir de agora, porque algo sobrenatural vai acontecer na sua vida. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.